Olá, amigos e amigas! Sejam muito bem-vindos a mais um programa podcast Mentes em Foco, a nossa dose semanal de sanidade mental. E aqui comigo, a Princesa Isabel dos podcasts brasileiros. Ai, essa não, Ivan. Josiane Freitas. Não. Seja bem-vinda, Jo. Não gostei. Eu posso trocar para outro? Rainha Isabel? Não gostei de nada. Só a Josiane tá ótimo. Na próxima eu vou pensar no seu caso. Fala, galera, Mentes em Foco, estamos aqui. Mas olha, essas apresentações do Ivan estão forçando a barra, vocês não acham? Comentem aí. Já começa comentando. Cancelem o Ivan nas redes sociais. Cancelem o Ivan nas redes sociais, porque essas apresentações não tá legal. Fala, galera. E hoje nós vamos bater um papo aí sobre... Hoje o tema é duplo, então temos um tema combo, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre transição de carreira e o modelo de empresariado em franquias. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado, Josiane. Obrigado, Ivan. Então, você que está pensando em mudar de carreira ou iniciar um novo negócio no modelo franqueado, o programa de hoje é para você. Espero contribuir um pouquinho. E o convidado tem um nome imponente, né? Luiz Máximo. Máximo. Isso é muito interessante. Sabe que o Máximo, obviamente... Não é nome artístico, é o seu nome mesmo. Eu sofri bullying a vida inteira. Aí você vai criando uma inteligência, vai criando algumas cascas. Uhum. Aí você utiliza de fato, porque, puxa, Luiz Máximo. Aí você usa ele como âncora pro pessoal lembrar você, entendeu? Uhum. Tanto que, por exemplo, eu me apresentava Luiz Máximo, etc. Aí todo mundo meio que guardava. Então... tenta utilizar em benefício Mas próprio. Eu fico imaginando o tipo de bullying que você sofria. O cara é loiro, tem 2 metros de altura e o nome Máximo. Que pessoal, que você que é o Máximo. Eu sou o Máximo mesmo, original. Bem-vindo, Luiz. Obrigado por estar aqui com a gente, compartilhando um pouco do tempo. Perdoe as nossas piadas já antecipadamente. Nada. Não, você continua o processo de bullying, né? Não é que ele sofria bullying, ele continua sofrendo. Deixa eu elogiar o Ivan. Porque eu ouvi alguns podcasts de você e eu sei que você sempre chama a Josiane de forma criativa. Você contextualizou de Princesa Isabel por causa aí da Semana da Independência. Acho que faz sentido. Foi nesse sentido, né? E ela é a libertadora das mentes aprisionadas pela ignorância no nosso país. Muito mais complexo do que eu imaginava. Isso, parabéns. Ela acha que são elogios aleatórios, mas não todos eles têm um fundo que deve ser desvendado ao longo do programa. Isso é importante. Luiz, além de ser o Máximo, né? Aí o bullying. Conta um pouquinho para nossa audiência, então, sobre quem é você, formação, carreira, como é que você chegou até aqui para o nosso programa? Bacana. Eu sou do interior de São Paulo, né? Sou de Mogi das Cruzes. Legal. Vim para São Paulo para poder fazer faculdade, já com a ideia de voltar para minha cidade para poder ajudar minha família nos negócios, no comércio. Clássica jornada do interior. A gente vem para a capital para voltar para a terra e levar o conhecimento. Clássico. Antigamente o doutor tá voltando, né? O doutor voltou, isso. De trem. E eu formei aqui em São Paulo em administração de empresas, sempre com ênfase em finanças. Me identifiquei com finanças desde o começo, então essa foi a minha vertente, sempre buscando especialização em finanças. Eu comecei muito cedo a estagiar no mercado financeiro. E todo aquele meu planejamento inicial de voltar para Mogi foi água abaixo. São Paulo foi me ganhando, eu não gostava muito no começo de São Paulo. São Paulo é bem peculiar. E principalmente para um estudante que vem sem um centavo no bolso, São Paulo, uma cidade cara... Aí é sofrido, né? É sofrido. Eu tinha carro na época. Eu vinha para São Paulo de carro e deixava ele parado. Falava pro meu pai, ele vai escutar isso, vai ficar bravo comigo. Falava que o carro ficava em estacionamento, na verdade ficava na rua mesmo, para poder salvar o valor de estacionamento. E 30 voltava... anos depois, qual é o nome do seu pai? Guilherme, Luiz Guilherme. Olha só, 30 anos depois, ainda dá tempo de dar um puxão de orelha. E eu voltava de trem para poder segurar um pouco de dinheiro e gastar na época que a gente gastava, né? É aquela coisa, vem de carro e o carro fica parado a semana inteira. Exatamente. Né? Então formei em administração de empresas, com ênfase em finanças. Comecei a trabalhar muito cedo com estágio já no mercado financeiro. E eu criei minha carreira aí no mercado financeiro. Eu fiquei 12 anos, né? E fiz minha transição de carreira recentemente. Vai ser 2 anos agora na próxima semana. No empresariado daí. Exatamente. Então, acho que é bem interessante a gente comentar, porque eu tive influências diferentes, né? Eu cresci com meu padrasto e com a minha mãe.
Meu padrasto era CLT, então eu vi os hábitos dele, padrão, comportamento. Então, obviamente, eu tive muita influência dentro de casa. E o lado do meu pai é totalmente comerciante. Então, eu tive uma formação, digamos, a minha base um pouco híbrida. Então, bebi de fontes diferentes. Legal. Que, obviamente, eu utilizei esses 12 anos meus de carreira em banco, etc. Muito da influência que eu tive em casa. E hoje em dia eu bebo da fonte do meu pai, da minha família, que tem décadas que trabalha no comércio. Mas é legal essa questão da transição de carreira, que é o nosso primeiro bloco aqui. Inclusive, eu puxei saiu uma reportagem na Época Negócios, em 2020, Jô, que já falava o seguinte: olha, mudar de carreira é o novo normal. O processo de mudança de carreira. E aí tem um estudo interessante que eu achei da World Trend Index, em 2021, publicado, junto com a Microsoft. Eles entrevistaram pessoas de 31 países. Eles identificaram que 40% dos entrevistados consideravam a realização de uma mudança de carreira uma transição de carreira. Agora, é interessante que no público brasileiro, o percentual era de 63%. Então, o brasileiro demonstrou um desejo de mudança de carreira muito mais forte até do que a média mundial. E 48% deles ainda diziam que iriam mudar nos próximos 12 meses. Então, eu entendo que da publicação do estudo até hoje, quase metade dessas pessoas transitaram de carreira. É um desejo de muitos, né, Jô? A Jô trabalha muito com mentoria para pessoas que estão buscando uma transição de carreira. E o que motiva as pessoas a procurarem essa transição? Eu acho que assim, o que motiva talvez o Luiz possa até trazer mais... de uma forma mais realista, né? Porque você viveu esse processo de transição. A nossa educação não é para transitar de carreira, né? Na verdade, não foi para transitar. Os jovens agora, talvez sim. Educação clássica, né? Os jovens agora talvez já até venham pensando um pouco mais sobre isso. A nossa educação não foi para isso, né? Eu fiz, né? Hoje são dois cenários, né? Eu fui uma pessoa que passou por orientação profissional, porque era uma tomada de decisão fazer, né? Qual é a faculdade que você vai fazer, e é quase que escolher a sua carreira para o resto da vida. Então, a nossa formação foi para isso, e hoje é um cenário completamente diferente, até por conta de uma perspectiva de vida, né? Então, imagine assim, que você vai viver por, sei lá, eu vou viver 100 anos, né? Mas... Não sei vocês, né? Não sei vocês, Gostei quantos anos vocês vão viver, mas imagine eu vivendo 100 anos e tendo uma única carreira durante este período no qual eu vou passar por aqui. A minha profissão, que é a minha formação, que sou psicóloga, provavelmente não vai se extinguir, porque agora a gente... Tá em alta, Tá em alta, tá em alta. Mas até brinquei esses dias, eu tô estudando, né, neurociência, e eu falei pro Ivan, eu tô estudando aí quais serão as minhas próximas carreiras, olhando para essa questão da psicologia, né, que o pessoal tem uma não vou saber o nome ao certo, mas assim, é quase que você fazer uma análise comportamental para inteligência artificial. Então, quais são os comportamentos que um robô tem que ter e tudo mais. Mas não é sobre isso que a gente está falando, é sobre essa questão da transição. Então, o processo é transitar, né? O natural, o normal seria isso neste momento, mas nós não fomos educados para isso. E o que te levou a fazer essa transição, Luiz? Antes até de entrar no motivo que levou, mas concordo plenamente contigo. Então, se a gente lembrar, né, nossos avós, eles entravam numa empresa e muitos deles terminavam na empresa, era normal. Era geração... status, né? Fiz carreira dentro da empresa X. Exatamente. E quando você vai para o mercado financeiro, é exatamente isso que talvez espere, né? Que você faça uma carreira dentro do banco ali. Então, mas eu acho que depende muito de geração, que eu concordo plenamente, porque daí a gente vem dos nossos pais, talvez eles trabalharam em 3, 4. Se muito, né? Não igual os nossos avós, que foi em 1 ou 2. Na verdade, eu me lembro que tinha até uma fala pejorativa dos meus pais, tipo, olha, fulano não para em empresa nenhuma, cada pouco ele troca de emprego. Obviamente, uma geração vendo a outra trabalhar em 4, 5, que absurdo. Exato. Nossa, fica pulando de emprego, né? Então a nossa já é um pouco mais agressiva. Talvez não tão igual com essa nova geração que está vindo, que talvez seja mais natural as transições. Então, para a nossa geração, fazer uma mudança de carreira ainda é muito difícil, tá? E você até citou os dados, 60 e pouco %. Eu dedico muito a questões de insatisfação em trabalho. Busca sempre aquela
aquela palavra-chave de propósito, não achando propósito nos seus trabalhos, que é muito difícil você ficar em longo prazo nesse sentido, e buscando uma transição de carreira. Especificamente, no meu caso, acho que é importante, né? Como eu vim de uma família de comerciante, então no meu inconsciente sempre teve preso que eu precisava voltar para a minha essência e voltar, digamos assim, no meu planejamento inicial, que era ajudar minha família nos negócios, né? E como eu brinco, minha carreira, aspas, deu errado, eu ganhei muita atração na minha carreira no começo dela, né? Então eu cresci muito rápido, isso me ajudou a ficar vinculado. Eu gostava bastante, eu tive paixão, mas eu brinco que eu não tive amor. Certo. Porque eu não achei meu propósito dentro das empresas com que eu trabalhei. É muito difícil, tá? E eu estava até reflexivo esses dias, porque agora, depois dá para a gente comentar um pouco mais, mas o propósito do início, meio, fim com que você trabalha. Quando você está numa empresa muito grande, você faz algo muito específico, é muito difícil você achar propósito nisso. Então as pessoas talvez se descontentem nesse processo ao longo do tempo. Um trabalho muito mecânico ali, dia a dia, fazendo a mesma coisa. Também, ou eventualmente aquele mecânico, qual que é o fim dela? No que ela está ajudando como um todo na empresa ou banco, ou o que seja, né? Então eu ganhei muita atração no mercado financeiro, eu fui crescendo de forma muito rápida. E o meu motivo grande, além, digamos assim, desse meu inconsciente de estar no comércio, de estar na minha família, que me ajudou a fazer a transição, eu tive um burnout, né? Na minha terceira empresa, era um banco de investimento local. Então eu fiquei muito mal e eu achava justamente que o exterior que estava me contaminando, né? Então a gente sempre tende a terceirizar um pouquinho as problemáticas, né? Eu achava que aquele ambiente estava me contaminando, logo se eu fizesse uma mudança para um outro banco, com uma outra condição, eu estaria bem. E não foi o que aconteceu, porque eu mudei justamente para uma empresa, eu mudei para um banco de investimento alemão, tá? Eu era responsável pelo portfólio de investimento no setor corporativo aqui do Mercosul, e eu tinha um ambiente muito tranquilo para se trabalhar, era muito agradável. E isso ficou muito nítido porque eu também cheguei no meu segundo burnout. E ali ficou muito claro para mim que não era o exterior que estava me afetando e deixando eu naquelas condições. Era o meu interior mesmo. Legal. E para você que está nos ouvindo e já teve ou acha que pode estar tendo burnout, ou ficou interessado em aprofundar um pouco mais esse tema específico, o nosso programa com a doutora Flávia, neurologista, ele entra em detalhes sobre o que é o burnout, como lidar com isso, como entender se estou ou não passando por esse processo. Então, dá uma olhada aqui na nossa lista de programas, encontra a doutora Flávia, onde nós falamos sobre saúde emocional e você vai encontrar bastante dados sobre isso. Então, eu cheguei nessa situação. Teve o segundo episódio. Eu tive o segundo episódio. Obviamente que eu tinha uma posição bastante híbrida, que eu chamo, né? Então, bastante analítica técnica, de modelagem, principalmente a parte financeira, só que eu tinha também uma função muito comercial, então sempre fazia visitas, estava na rua, negócios, almoços, etc. E quando veio a pandemia, eu enclausurei em casa, fiquei 100% home office, e aquilo mexeu um pouco com a minha essência, principalmente a parte de sociabilidade. E eu não segurei muito bem. Certo. Então eu fiquei mal, muito mal, e eu resolvi que aquilo precisava parar. E dentro da autocrítica, da autoanálise, eu vi que era o meu interior que estava problemático, digamos assim. Porque eu tinha todas as condições favoráveis, digamos assim. O emprego dos sonhos, teoricamente. Sim, sim. Não. E esse ponto é importante, Ivan, porque eu lembro quando eu estava estudando lá na faculdade, eu me imaginei estar na posição que eu estava. E de repente, quando chegou você no seu ponto de sucesso. Não, esse é o ponto. E quando você está na posição que você se imaginou, você sonhou lá atrás, financeiramente estável, família estável, de repente você começa a derrapar, você começa a se questionar o que está acontecendo comigo. Isso é normal. Então isso trouxe muita reflexão para mim. E o importante, dentro dessa reflexão, nesse ato de 12 anos que eu fiquei no mercado financeiro, eu nunca parei de pensar. Eu marcava algumas reuniões, nunca foi para frente, mas marcava algumas reuniões com franqueadoras, com outros modelos de negócio e nunca saía do papel. Eram ideias guardadas na gaveta. Total. Talvez seria o inconsciente sempre trabalhando
a doses homeopáticas e nunca deixando eu inquieto com relação a voltar pro comércio. Eu falo voltar como é o inconsciente. Eu nunca tinha ido, né? Mas, de fato, a minha família era muito vinculada, esse era meu desejo lá atrás. E quando eu me vi naquela situação, eu chamei minha esposa, que eu sempre dividi minhas ideias com ela, e a gente sempre teve os papos de empreender. Sabe aqueles papos quando você vai dormir, ou aquele plano B que nunca é plano B, nunca sai do papel? Eu peguei e falei, se a gente não colocar, não planejar e não executar, isso aqui sempre vai ser o plano B, C, enfim. A gente nunca vai conseguir, de fato, converter os nossos desejos. Então foi aí que a gente criou reuniões quinzenais dentro de casa. Legal. A gente se dividiu e ela ficou responsável em trazer, digamos assim, 3, 4 opções de franqueadoras. E eu também, 3, 4 opções de franqueadora. E ali a gente começou a funilar nossas opções. Tá? A gente foi estudar de forma que ela trouxesse, por exemplo, empresas que, digamos assim, que eu não estava mapeando, ou também a gente juntava, fazia uma peneira ali e via qual que era o nosso caminho. E ali começou basicamente o início, digamos assim, nossa jornada da transição. Tem sido muito intensa. Semana que vem a gente completa 2 anos da primeira loja aberta. A gente, daqui 2 semanas já vai para a 6ª loja, então tem sido muito rápido. Tá dando certo. Tem dado muito certo. E esse que é um ponto interessante, né? A gente abriu a primeira loja em setembro de 2020. Lembra que em setembro de 2020 foi 1 mês depois do fim daquele primeiro lockdown pesado que a gente tinha. Então a gente ainda não sabia se o mundo ia girar normalmente, se as coisas iriam voltar. Seria. Então foi digamos assim, foi um movimento pra gente muito difícil no sentido de incerto, né? E acho que é um ponto importante também na questão de transição de carreira, né? Meu perfil, até pelo que a Josiane comentou, porque a gente foi aculturado desse jeito, é muito conservador com relação principalmente a parte financeira, como é que a gente vai sustentar. Então foi difícil, porque para algumas pessoas é um pouco mais fácil deixar de lado, digamos, a carreira e fazer uma transição. E para mim, né, era impensável eu fazer uma transição, eu estar ganhando X, de repente sair da renda fixa e ir para o variável. Então eu fiquei, digamos assim, de setembro de 2020 até janeiro de 2021, tocando a minha posição no banco e a empresa rodando mês a mês. E ali a gente viu que era uma alternativa muito boa e resiliente de geração de receita também. Então ali me deu uma salvaguarda, digamos assim, que eu poderia fazer a transição. Eu acho que esse é um ponto interessante, Luiz, porque eu acho que quanto mais bem sucedido você é na posição que você ocupa naquele momento, talvez mais difícil seja esse processo de transição para uma outra carreira que você, querendo ou não, nessa carreira que você estava, você já sabia que você tinha talento, que você dava certo, que você conseguia construir sucesso. Já estava numa zona de Já tinha construído sucesso. Já tinha construído sucesso. Sabia era quase que só manter. Isso. O avião já decolou, agora já está estável, é só manter o curso normal. Talvez até com perspectivas de crescimento ainda maior naquela mesma carreira, uma zona de conforto. Perfeito. De certa forma. E aí eu imagino que realmente não deve ser fácil ir para um ambiente incerto. Você tem ali... Que querendo ou não, todo esse sucesso que você tinha construído te colocou numa situação de conforto. Sem material, dúvida. Financeiro. E aí, de repente, essa transição, ela vulnerabiliza essas questões que você construiu. E acho que esse romper essa barreira do... Dar o passo e falar, então, eu vou... É mais ou menos, acho, como um paraquedista, né? Ele tá ali com o paraquedas, ele confia no aparelho, ele fala, eu quero pular, mas... Você já parou pra pensar que você já fez transição de carreira? Sim, eu já fiz. Não só parei para pensar, como tenho clareza disso. Então tá bom. Inclusive, dá um podcast isso algum dia também. Mas como o nosso entrevistado. Não, eu só tô perguntando, porque do jeito que você tava falando, eu falei, nossa, parece que ele não tem consciência disso. Não, na verdade, fala até com consciência própria, que é a questão do pulo, não pulo. E a hora que você pula, fala, agora eu vou, né? Agora eu fui. E quando que foi assim que você virou a chave e disse, fui, começou, pulei do avião? Eu acho que quando eu vi que o modelo de negócio da primeira loja da franquia, ele era rentável, ele era sustentável
Então você permaneceu nos dois caminhos por um certo tempo. Sim, e quando eu vi que aquilo lá era uma opção de fato resiliente do ponto de vista até financeiro, e surgiu nesse meio do caminho também a opção de abrir a segunda unidade, que basicamente já ia cobrir, digamos assim, os meus proventos quando eu estava no mercado financeiro, aquilo me deu uma tranquilidade muito grande. E ali você falou, agora eu vou. Agora eu vou. E a princípio o planejamento era a minha esposa fazer até mandar um beijo para ela, Andresa. A minha esposa fazer a transição primeiro, tá? E depois eu vi a me juntar a ela e seguir os nossos passos. Porém, com o segundo burnout, eu falei, opa, por favor, deixa eu fazer essa transição. Espera aí que eu vou na frente. Exatamente. E obviamente tudo é muito incerto, né? E é o que você comentou, Ivan. Estudos, tempo dedicado, carreira construída. De repente você olha aquilo tudo de maneira, digamos assim, que você fundamentou de maneira sólida e que pode gerar proventos futuros, você deixar de lado e vir para algo totalmente incerto é muito difícil. Eu acho interessante porque o Luiz transitou de carreira de forma consciente, né? Tem aquelas transições que são meio que forçadas, né? O cara é desligado, ele vê o lugar onde ele estava se encerrar e aí ele fala, quer saber, vou tentar uma coisa diferente. Então, mas você construiu o seu caminho, você viabilizou ele. Ivan, eu vou concordar, porém com um ponto importante. Eu sempre me questiono, porque o burnout foi tipo vai, garoto. Vai logo, pelo amor de Deus, sai disso aqui. Então foi fundamentada, porém, digamos assim, o burnout me ajudou a acelerar o processo. Na verdade, sempre tem um processo, talvez, de acelerar, entendeu? Um gatilho. Algo acelera, um gatilho, né? Ou uma demissão, algo acelera o processo. Mas, assim, o que a gente talvez dá para pensar um pouco aqui são perfis de pessoas diferentes, né? Então, você olhando aqui, né, e conversando com o Luiz provavelmente é um cara analítico, né? Fez a carreira olhando para essa questão analítica, planejamento, estrutura, análise e tudo mais, dados, informações. Seguro, né? Seguro. Então, como é a transição de carreira dele? Baseado exatamente nisso. Então, vamos lá, reuniões semanais, método, análise, e vamos mergulhar neste processo, porque é assim que eu me sinto mais seguro. E existe perfis de pessoas que são mais intuitivas. Então, não sei muito bem. Mas esse negócio aqui me parece que vai dar certo. Então, eu acabo indo para cá porque é uma tomada de decisão muito mais pelo sentir, pela intuição, do que pela razão e pela análise. Qual é o melhor caminho? O que fizer sentido para você. Entendeu? Porque tem pessoas que não se sentem seguras. Eu posso estar com os dados me mostrando várias coisas, mas o meu sentir me mostra que aquele não é o caminho. Mas por quê? Porque as pessoas têm perfis diferentes. E aí o processo que eu dou um passo anterior é autoconhecimento, que é o que talvez você tenha passado quando você olhou para a questão e falou assim, não é o mundo externo que está com problema, com bug, é aqui dentro. Então, quando eu descubro que o bug está aqui dentro, eu tenho todo um processo de olhar para dentro, de autoconhecimento, que vai fazer com que eu facilite este processo de planejamento do meu próximo passo. Bom, duas coisas. Primeiro, você foi uma perda inestimável para o mercado financeiro. Com certeza. Você é um cara que eu deixaria o meu dinheiro com certeza. Perigoso. Pelo seu perfil. Quem sabe uma franquia. Pode ser, talvez. Agora, o segundo eu achei interessante pela sua colocação, que o Luiz é aquela questão ele mantém a pegada de investidor mesmo no modelo empreendedor. Porque tem gente que vai para um segmento de franquia porque é apaixonado por aquele segmento. Não, vocês faziam análise de várias possibilidades e você estava procurando um projeto de investimento que garantisse a rentabilidade e o fluxo de renda. Claro que com certeza você se identifica com as empresas que você está franqueando, mas você também você buscou, você analisou o projeto, né? Vocês olhavam diferentes possibilidades, segmentos. É um processo realmente bem analítico de identificação de oportunidade. É isso? Sim, foi. Porque na verdade você já está fazendo uma afirmação, na verdade. Não, sim, eu estou fazendo uma afirmação. E enquanto a Josiane estava falando do meu perfil analítico, eu comecei a dar risada aqui, porque algumas pessoas nos chamam, eu e minha esposa, de casal Excel. Planejamento de casamento, eles perguntam, onde que está no Excel lá para quando vocês vão ter filho? Qual a data planejada ali? Fiz parte da minha formação no exterior, fiz nos Estados Unidos.
Eu estudei com alguns alemães, que são muito amigos meus, e isso foi em 2010. Eu falei, ó, daqui 8 anos eu vou casar e eu vou convidar vocês. No ano anterior eu mandei uma mensagem pra eles, não acreditaram. Acho que eles até pensaram, ele tá segurando, que é pra exatamente. fazer a profecia. Eles perguntaram, não, mas certo. tudo bem, você vai casar, mas é com a mesma, etc, só pra certificar. Eu falei, não falei pra você? O cara surpreendeu até alemão. Exatamente. Olha o nível de organização. Então, de fato, foi fundamentado, e esse ponto da Josiane também é importante, né? Porque, obviamente, toda a transição ela é difícil. Seja você fazer de forma mais organizada ou de forma mais intuitiva. Algumas pessoas pensam, né? Puxa, a pessoa que vai de forma mais intuitiva, ela vai de forma fácil, vai de forma leve. Não. É sempre difícil, sempre muito pesado. E por que franquia e não abrir um negócio? Olha, eu vou criar meu próprio negócio. Essa pergunta é essencial, Ivan. Porque tá vendo? Ó, perguntas importantes aqui. Não, é essencial, porque foi mais ou menos dentro do planejamento o que a gente pensou. Eu normalmente brinco que tem 3 pilares para um negócio dar sucesso. Obviamente que é muito mais complexo que isso, mas simplificando, né? Gestão, modelo de negócio e ponto. Tá? A gestão a gente bateu no peito e falou, vamos para cima. Estamos com vontade de trabalhar, temos uma base importante de conhecimento, metodologia, processos. Aqui a gente se garante. Modelo de negócios. Aí vem o porquê da franquia. São modelos de negócio, obviamente tem franquia de tudo. A gente pode aprofundar no tema, tem que tomar muito cuidado com relação à franquia, porque virou um mercado, mas a maioria são franquias muito sérias. Né? Então são modelos de negócios já comprovados. Então, obviamente, nem toda franquia, mesmo com modelo de negócio comprovado, aí cai no terceiro ponto, que é justamente o ponto onde você vai colocar ele. Então, o terceiro ponto é justamente é o ponto onde você vai colocar o seu negócio. Então, justamente, a gente mitigando 2 deles, a gente, obviamente, trazendo aí um conhecimento das franquias, muitas delas ajudam a poder fazer a viabilidade do negócio e estudar o ponto. Algumas delas não, o que piora no processo de estabelecimento do ponto, e isso prejudica bastante. A gente pode até aprofundar um tempo depois com relação a isso. Então, o seguinte, quando a gente mitigou esses 2 pontos, era só tentar mitigar esse aqui que dava certo. Então a gente analisou bastante, tentou beber, por exemplo, da minha família, com conhecimentos também, e a franqueadora que nos apoiou muito. Então a gente foi de peito aberto, mesmo numa época de muita incerteza, que foi setembro de 20, a gente estava consciente que aquilo era rentável, aquilo era sólido. E de fato, no comecinho, patinou um pouco, porque as pessoas ainda estavam desconfortáveis de sair em casa, máscara, enfim, muitas incertezas, mas conforme o mundo foi voltando ao normal, a gente identificou que de fato era A primeira que vocês abriram foi Fini. Foi a Fini, exato. A Fini é uma marca espanhola, né, de balas. Ela está há mais de 22 anos no Brasil, tem uma unidade de produção em Jundiaí. E justamente são quiosques, né? Então isso que é importante, né? Entrando no conceito de franquias. A franquia que a gente entrou, a primeira instância, foram modelos de quiosque, então são investimentos mais baixos, tá, do que você fazer uma loja per se dentro do shopping. E principalmente se o modelo de negócio da loja não dá certo, você tem, digamos assim, o sunk cost, né? Você tem o dinheiro investido, que justamente se não der certo você precisa fechar, você vai perder aquele dinheiro. O modelo de quiosques é muito interessante porque eventualmente não deu certo naquele shopping, você pode desmontar e montar em outro. Obviamente não é tão simples assim, precisa ser estudado, depende da franqueadora. Já tem uma praça com saturação de posicionamentos, seja de quiosques ou lojas, mas você tem essa possibilidade. E a liquidez também, eventualmente eu quero sair do negócio. É um investimento, eu posso falar aberto porque é público, é ao redor de R$150 mil. Tem no site praticamente de todas as franquias, tem montante de investimento, o modelo de negócio per se. Então a liquidez de você abrir um quiosque e, por exemplo, não deu certo, eu quero liquidar, ela é muito mais fácil. O quiosque é 150 mil, não? O quiosque é 150 mil. A Fini é importante, a Fini só trabalha com modelo de quiosques, né? Então são compras de impulso, né? Então a gente precisa de volume de pessoas passando, então faz muito sentido, do ponto de vista de modelo de negócio, você ter um quiosque no meio do shopping.
Porque eu brinco, né? Você precisa de um impulso só para poder comprar. Porque basicamente você está dentro da loja. Né? Sim. Se você tem uma loja que foi... A Fini começou testando o mercado com lojas próprias, ela viu que o modelo funcionava e começou o franqueamento. Só que a loja, você precisa de 2 impulsos. Você precisa, primeiro impulso, entrar na loja, o segundo impulso, ver a bala, etc. e comprar. Sim. O quiosque já está no meio. Já está dentro da loja. Né? E você está falando isso, eu estou assim, visualizando, né, o processo. Ontem nós fomos passear no shopping e, assim, não é a primeira vez, né? Toda vez que ela vê um quiosque de tiara, de não sei o que, tá? Porque tem lojas que vendem isso, mas as lojas, ela normalmente não chama tanto a atenção, Sim. né? Mas ela vê uma loja, onde a moça estava abrindo o quiosque ainda, ela já parou do lado e fez assim, eu vou esperar ela abrir o quiosque. Ela tomou a decisão de compra dela. Então, assim, e este processo está muito ali visível. E do lado também tinham outros quiosques, né? De roupas Sim. infantis e tal, também me chamou a atenção. Porque é exatamente isso. A tomada de decisão de entrar na loja, não precisei, entendeu? Eu já consigo tá ali mais próximo. É uma tomada de decisão a menos, né? Sim, bem interessante Sim, esse processo. é bem interessante. E outra, Josiane, você tem um custo de ocupação muito mais baixo, não só a parte de investimento que a gente citou, mas você tem um custo de ocupação muito mais baixo que uma loja física. Uhum. E é muito interessante quando você começa a entender, porque meu escritório é o shopping agora. Eu Sim. fui num casamento recentemente em Rio Preto. Para onde que eu fui? Pro shopping. Pro shopping, mas eu fui lá analisar. Então, prospectar o corredor. E eu adoro isso, tentar beber de outras fontes para ver eventualmente o que não tem em São Paulo. Mas São Paulo acaba sendo liderança, digamos assim, e acaba espalhando para o país. Mas hoje em dia eu faço muito isso. Mas é muito interessante porque, por exemplo, você vê modelos de negócio, mesmo com quiosque, que você não dá nada, mas muitas vezes faturam mais que lojas grandes. Uhum. É muito interessante. Então, do ponto de vista de custo, ele é baixo. Luiz, então quando você escolheu o modelo de franquia, não um modelo de empreender por conta, você tem 3 pilares ali. Modelo gestão, modelo de negócio e o terceiro é? É o ponto onde você vai ponto. colocar. Exato. Isso te levou primeiro para a escolha de modelo franquia. Sim. E acho que só concluindo o raciocínio, porque acho que talvez não tenha ficado claro. Então a gente escolheu o modelo de negócio de franquia porque são modelos já comprovados, tá? Do que eventualmente a gente fazer uma transição de carreira muito mais agressiva, muito mais arriscada, criando a nossa marca, criando o nosso negócio. Aí, e com o nosso perfil, seria muito mais complicado. O risco é muito maior. Né? Exatamente. A gente está iniciando, eu falo que é um aprendizado constante, obviamente até o final das nossas vidas, mas a gente está iniciando nesse mundo de forma muito intensa. Mas hoje em dia, obviamente, me sinto muito mais preparado, eventualmente, para criar a minha marca, para criar, enfim, o meu modelo e implementar. Mas o porquê de franquia foi justamente isso. Certo. E uma vez que você definiu, vou para franquia, e aí quem está nos acompanhando já entende um pouco mais disso. Como que você chegou numa definição, então, olha, porque você hoje investe na Fini, na Omo Lavanderia e tem mais... Tem mais 2 operações, a gente inaugurou semana passada uma franquia chama Stop and Go. São daqueles carrinhos elétricos, né? Quem tem filho pequeno sabe bem o quanto aquilo é magnético. Você conhece. E a gente inaugura daqui 2 semanas também um quiosque, donuts, né? Chama The Good Cop. Então, justamente num shopping onde eu já conheço. Tá. E o que te leva a escolher por essas marcas, essas empresas? O que você analisa na hora de escolher? Olha, eu vou investir nessa franquia. Esse é um ponto importante, né? Porque quando a gente entrou muito cru, a gente não conhecia muito de comportamento dos consumidores. Não só comportamento, porque tem diferentes perfis de shoppings em São Paulo. Por exemplo, se for um shopping mais classe A, B, normalmente o padrão de paulista é gostar muito de ir para shopping, né? Mas quanto mais você sobe na parte aí de classe social, menos o paulista ele tende a ter aquela opção como lazer. Muitos deles vão apenas no shopping comprar 1, 2 produtos e vão sair. Então, conforme você desce um pouquinho mais na questão da pirâmide social, mais o shopping se torna como uma opção de lazer para a família, né? Muitas vezes ela não tem a condição financeira eventualmente de viajar a longa distância, praia, etc. E no shopping ela vai encontrar um ambiente seguro, limpo, com temperatura condicionada,
Infraestrutura. Com infraestrutura, opções variadas, onde ela pode ter o entretenimento da família dela. Então, a gente está posicionados em shoppings que atingem aí uma classe C, B, B-, e que são shoppings que eles passam 3, 4 horas no shopping consumindo. Então, eu brinco, eu quero que, por exemplo, meus clientes vão lá, vão eventualmente na Playland, vão lá, comem um McDonald's, enfim, alguma coisinha, eventualmente vão lá na Fini ou no Dan's, enfim, ou no carrinho e façam a sua opção de lazer ali e de sobremesa. Então são esses tipos de shopping que a gente está posicionado, e eu tive essa percepção basicamente com o primeiro shopping que a gente abriu. E o porquê, por exemplo, da Stop and Go. A gente está posicionado em um dos nossos shoppings do lado de um quiosque de carrinho. E aquilo fica no seu zumbindo, no seu ouvido, etc. Ali. E não para. Eu falei, eu preciso estudar esse modelo de negócio. E conforme você está no ambiente, eu falava muito isso para minha esposa. Eu falei, a gente só precisa de um pé dentro desse ambiente, desse segmento. Porque as oportunidades vão começar a aparecer e, obviamente, a gente vai beber da fonte e vai entender como estão as coisas acontecendo, né? Então aí as ideias foram surgindo justamente do ambiente de trabalho que a gente estava. O próprio Donuts também foi a mesma, digamos assim, comportamento de decisão, da onde surgiu para a gente, também inaugurou muito próximo da gente. A gente começou a ver o fluxo. A Fini, digamos assim, o modelo de negócio dela de markup, né, que é justamente a precificação, custo versus a precificação que a gente vende de alimentação é muito semelhante, né? E então o Donuts não mudava muito do ponto de vista de rentabilidade. Então a gente falou, poxa, tem um giro grande, deve ter uma rentabilidade boa, não é uma operação tão complexa, porque no Donuts você não vai ter operação úmida, você não vai produzir, você vai apenas vender, o que simplifica muito a operação. Sim. Poxa, pode ser muito interessante. Então a gente começou a estudar, fez reuniões com a franqueadora. Daí a franqueadora, normalmente, eles mostram números para vocês, né? Mostram médias, enfim. Acho que o pessoal que for analisar a franquia tem que tomar muito cuidado disso, né? Porque eles vão mostrar normalmente, as franqueadoras sérias vão mostrar normalmente as médias de faturamento. E, obviamente, quando você pega a média, eles não vão expurgar os outliers, né? Então ela vai pegar desde que fatura mais de 100 mil até aquela que está faturando 10 com 15 e não está pagando as suas contas. Então, e o que eu sempre afirmo, que acho que é muito importante, né? Existe o selo da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, né? Sim. Para a franqueadora ter esse selo, ele passa por um crivo de análise dos franqueados que fazem imputam suas opiniões de forma totalmente independente. E ali são as perguntas, poxa, você está satisfeito com o suporte, rentabilidade, então, diversos aspectos. E um dos pilares é a parte financeira. Mas assim, você pode ser a franqueadora perfeita, só que não está sendo rentável, o franqueado não vai responder de forma positiva. Sim. Então, normalmente as franqueadoras que têm o selo ABF já é um sinal que, na média, tem uma boa rentabilidade, tem um bom suporte. Então são franqueadoras sérias. Então, todas essas que a gente abriu possuem o selo. Como é que eu sei que a franqueadora... O site da BF já tem várias... Todas que estão no site da BF têm o selo ou não? Quase certeza que sim, Ivan. Quase. Inclusive, por exemplo, a gente também foi beber de uma outra fonte alternativa, que foi justamente a feira de franchising que teve no primeiro semestre do ano, né? Então tem muitas opções. Então a opção, por exemplo, do Danley's também veio de estar dentro do ambiente e a gente vai bebendo das fontes. E a Omo também é um quiosque? Como que é a Omo lavanderia? A Omo já é um pouco diferente, totalmente diferente do que a gente conversou agora com relação a shoppings, fluxo, é uma análise totalmente diferente. E foi justamente no movimento de diversificação de portfólio. Omo é um serviço totalmente diferente. Eu falei que eu trabalho aqui com classe CB, Omo, obviamente a gente vai lidar aqui com o topo da pirâmide, né? Então, e o serviço é muito mais complicado, porque basicamente quando você abre um quiosque num shopping, você necessita pouco capital de giro, obviamente se o negócio for rentável, para você manter ele, porque o fluxo do shopping, o shopping te entrega o fluxo, né? Sim. Quando você abre um serviço, você tem que, principalmente lavanderia, que gera muito questões de confiança. Normalmente as pessoas levam as roupas digamos, mais delicadas, né? E não são roupas baratas? Total, exatamente. Então o movimento ele é mais paulatino, né? Então até você criar uma carteira de cliente, criar atração no negócio, as variáveis
são muito mais complexas, a mão de obra é uma mão de obra mais qualificada. Então, a Omo começou da seguinte maneira, a decisão por ela. Minha família lá em Mogi das Cruzes estava construindo um mall, comercial multisserviços, né? E dentro da nossa análise, estava faltando uma outra opção de lavanderia na cidade. Então, a gente entendeu que caberia uma lavanderia ali. E a gente começou a ter a conversa com as lavanderias tradicionais. Foi quando a Omo entrou no mercado de serviço, saindo totalmente do padrão deles. Eles compraram uma rede, o Grupo Acert, que tinha na época a Quality Lavanderia e a Prima Clean, e foram convertendo tudo para a marca Omo, dentro do mesmo guarda-chuva. Poxa, você tinha um modelo de negócio que te atraía, de repente vinha uma marca Omo por trás, suportando o modelo, era o casamento perfeito. Então, quando a gente contratou, foi pensando em abrir em Mogi das Cruzes, até para poder fazer um processo de retorno, digamos assim, para as minhas raízes. Para as raízes ali. Só que o modelo de negócio nos atraiu tanto, e a gente aqui em São Paulo mora em Pinheiros, a gente falou, poxa, não tem essa opção em Pinheiros. Talvez faça sentido. Então, a gente começou a analisar e a gente fechou com a franqueadora em abrir em Pinheiros. Quanto tempo faz que montaram a lavanderia? Tem 1 ano. 1 ano. 1 ano e 1 mês. Esse é um modelo que amadurece mais gradativamente, como você colocou. Total. E o importante, a escalabilidade, ela é maior, né, quando a gente fala de serviço. Então, por exemplo, os meus quiosques no shopping, eu tenho uma estimativa de faturamento. Eles são bem resilientes. Obviamente, você tem uma sazonalidade em shopping, mas eu tenho uma previsibilidade grande. E é muito difícil romper essa previsibilidade, né? Tem um teto, digamos assim, de possibilidade de faturamento. A Omo você consegue, o serviço especificamente de lavanderia, você consegue ter maior escala, né? Obviamente você tem um limite de capacidade de produção também, sim, mas é algo mais escalável. Eu assim, hoje nós somos clientes, né, de lavanderia, e dessa lavanderia específica que nós somos clientes, ela é uma... Quando começou, foi exatamente isso, assim, né? Poucos clientes ainda começando e tal. 1 ano e pouquinho. Hoje, né, como cliente, vendo todo o processo, eu chego lá e eu consigo ver a mudança que teve de movimento e de tudo mais, né? E também a hora que eles acertaram a mão de obra também, é o pessoal que tá lá já há algum tempo. Exato. Agora, acho bem interessante como o Luiz mantém a mentalidade, o mindset de investidor e de mercado de capitais ainda, porque eu ouço as expressões que você traz, diversificação de portfólio. Está intrínseco ainda. Para quê? Para aumentar a segurança do seu investimento, o tipo de aplicação que você faz, que você tem uma previsibilidade de receita ou não tem, escalabilidade, todos os fundamentos que você aprendeu no mercado financeiro, você carrega para a sua vida como empreendedor ainda, né? Com certeza. Ivan, e se a gente fosse construir lá atrás, puxa, como que você vai desenhar a sua transição, a sua história? Tirando os burnouts, que eu não desenharia isso. Tava meio fora do projeto. Eu acho muito bacana. Obviamente não tem o certo e errado, né? Mas foi bem interessante, porque quando a gente vem para o empresariado agora, o que a gente vê, né? Muita gente que está no empresariado vai aprendendo de forma empírica. Quando a gente foi para empresas, poxa, você vai ver questões de governança, processos, manuais, procedimentos, metodologia. Então, quando você vem para algo, obviamente, muito mais sofisticado do ponto de vista de empresa, e quando você traz para algo muito menor, né, digamos assim, e você aplica isso, faz diferença. Faz muita diferença. Então, as nossas raízes, daí, quando a gente pensa lá, quando a gente fez a transição de carreira, anos e anos de estudo, anos e anos de relação, não foi à toa, eu estou aplicando ainda. Sim. E você estava num mercado que é extremamente técnico, né? Só tem tubarão ali, só tem gente grande que sabe o que fazer, como fazer. Então acho que você bebeu numa fonte riquíssima que te deu um diferencial muito grande para se tornar um empreendedor bem sucedido. Então, na verdade, agora ele já tem 2 aviões no ar, né? Então a carreira subiu e tal. Ele já tá com 6 aviões no ar já. 6 aviãozinhos. 6 aviões no ar. E eu acho o bacana, né? Por exemplo, há um ponto muito interessante antes, como são as questões de modelo de negócio, né? Quem começou essa jornada de comerciante foi meu avô, que é a minha maior inspiração. Vem de uma família totalmente humilde, e ele que mudou, digamos assim, as condições e
digamos assim, o rumo e todas as possibilidades que minha família tem hoje em dia. A gente é muito grato a ele, por parte do meu pai. E quando ele viu que eu abri a Fini, a primeira coisa que ele falou: poxa, mas balinha? Dá pra ganhar dinheiro com balinha? Eu falei: vou. Vem comigo, vô. Vou, dá. Fica tranquilo, dá. Mas, e qual que era o segmento dele? Meu avô, ele abriu na cidade dele uma loja de livros, chamava Livreton. Ele já estabeleceu como Livreton, porque ele já pensava em livros e música. Ele conta a história, é muito interessante. Beber dessa fonte é magnífica. Ele conta a história, quando ele abriu a primeira livraria, não tinha capital suficiente, então ele colocava os livros de capa aberta para poder fazer volume e estabelecer a loja. E ali ele foi criando. Uma história magnífica. Eu acho muito interessante, né? Eu acho que tem dois pontos, assim, que me conectam também a este processo, né? Que você diz assim, eu tinha de um lado uma referência CLT e do outro lado uma referência empreendedora, né? Eu também tive essa referência. Meu pai totalmente CLT, fez toda a carreira dele também dentro de um cartório, enfim, trabalhou lá por anos, aposentou, estável, né? Um único emprego praticamente. Teve vários ali até conseguir chegar onde ele queria, e depois ali ele tocou a vida toda ali. E minha mãe, 100% empreendedora, né? 100% empreendendo e tal. E assim, e a minha vida também na verdade tive um contato com um programa, com o regime CLT, mas é uma coisa que no meu ponto, para mim nunca fez sentido, né? Eu nunca consegui estabelecer um vínculo dentro do regime CLT, porque assim, uma coisa que não me entrava e não entra, né? Assim, a questão de que o meu tempo era de alguém, não meu, entendeu? Mesmo que eu trabalhe mais hoje, mas assim, é uma escolha minha. Eu que determino quanto tempo eu vou investir, no que e quanto. E por um outro lado, quando você resolve empreender com a sua esposa, né? Eu acho que esse processo de empreender, porque nós dois também somos empreendedores e somos casados, né? E quando nós tomamos a decisão, quando o Ivan tomou a decisão de fazer essa transição e vir para a empresa comigo, algumas pessoas diziam: nossa, mas trabalhar junto com a esposa, já é casado, como que vai brigar todo dia. Vai brigar todo dia. Né? E realmente existe eu falo assim, que existem casais que estão casados aí há 20 anos tal, e talvez não tenham passado uma intensidade, porque o nosso tempo é 24 horas junto, né? Porque a gente trabalha junto, a gente mora junto, tem todo um processo ali. E com a pandemia isso intensificou ainda mais, porque aí era fechado dentro da mesma casa, né? E acho que essa relação, no meu ponto de vista, para mim hoje é um diferencial. Para o nosso negócio é um diferencial nós dois estarmos tocando junto o negócio, porque nós dois somos diferentes, né? O Ivan é análise, ele deve ter se identificado muito, ele é analítico, ele Excel. O Ivan é Excel, o Ivan é planilha, né? E eu sou a intuição, eu sou o sentir, eu sou de ter ideias, eu sou de... Então, se eu não tivesse essa conexão, se a gente não tivesse conectado para estar junto, provavelmente eu não estaria realizando 1/3 das coisas que a gente realiza muito hoje, bacana. Entendeu? Porque eu falo que eu sonho e ele realiza. E aí até o meu poder de argumentação mudou, porque antes eu tinha só ideias e só ideias. Hoje eu tenho ideias e aí, na verdade, eu tenho que não só ter ideias, eu tenho que trazer um processo de conseguir convencê-lo, né? Então, como é que eu comunico? Como é que eu falo com ele? Porque antes eu achava que a ideia que eu tinha, a forma com que ele falava, já era meio que para destruir a minha ideia. Entendi. Até o ponto que você entende, não é para destruir, é porque essa é a forma dele pensar. É a linha com que ele constrói o pensamento e a linha com que ele entende que para viabilizar, né? Para viabilizar aquilo que eu tô pensando, ele precisa ter essa linha de raciocínio. Então, se é assim que ele entende, como é que eu comunico para ele essa ideia que eu tô tendo? Por que eu tô trazendo tudo isso? Porque você e a sua esposa são um casal Excel. Então, Sim. Os dois comunicam mais ou menos na mesma linha e conseguem construir, sonhar, construir e realizar. Os dois têm esse processo. Quando tem casais diferentes, né? Perfis diferentes como eu e o Ivan, às vezes o outro lado fala assim, eu não vou querer empreender com ele, porque toda ideia que eu dou, ele destrói a minha ideia.
E na verdade não é toda a ideia que ele dá, ele destrói. Será que não é um perfil diferente do seu? E de repente você precisa aprender a comunicar, e se você aprender isso também pode ser potencializador. Então só para trazer esse ponto, porque eu realmente acredito, sabe, nos casais empreendedores, assim. Total. E o faz bacana, muito sentido para mim. Você desenhando esse perfil complementar, eu acho que é uma potência, digamos assim, para potencializar os negócios que vocês vão seguir. A gente talvez, minha esposa e eu, não somos tão diferentes, pensamos, digamos assim, 50%, 60% na mesma vertente e digamos assim, os rescaldos de forma diferente, e aqui a gente se complementa. Tá? Mas esse ponto é muito importante, porque é o seguinte, eu tive muito receio de, por exemplo, trabalhar com a minha esposa. Eu vou te explicar o porquê. Porque acontece, quando você trabalha CLT, você divide momentos de prazeres, de relaxamento com a sua esposa. Exato. Perfeito. Jantares, almoços, etc. Viagens. O tempo, tudo é gestão de escassez, né? Então o tempo que você passa com a sua esposa é mais escasso. Então tende a ser mais prazeroso, ou você tende a aproveitar mais. Agora é o seguinte, eu passo o tempo todo com ela. Eu falo sobre negócio, enfim. Hoje em dia é mais sobre negócio. A gente tem que até se controlar um pouco. Sabe aquele colega de trabalho de quem você reclamava antes? Não dá mais. Não dá mais. Se você falava justamente com ela. Exatamente. Mas o meu receio era justamente isso. Perder a nossa essência. Eventualmente, poxa, se a gente começa a trabalhar junto, imagina se não dá certo. Você traz... Eu tenho 14 anos de relacionamento com a Andresa. Poxa, 14 anos de história, tipo, de repente em perigo, digamos assim, por causa de conflitos ali de trabalho. Mas não, foi espetacular, a nossa conexão foi muito boa, potencializou os nossos negócios. Enfim, a gente divide ideias. Obviamente a gente está aprendendo muito ainda, então a gente tem que se controlar, por exemplo, dentro da nossa parte analítica, tem que criar reuniões, algumas coisas mais formais, porque senão é o tempo todo falando de negócio, etc. E a gente tem que ter o nosso momento de descomprimir, de relaxamento. É o nosso desafio também. É o nosso desafio também. E eu acho que vai ser constante. Talvez vocês estejam mais tempo, digamos assim, que a gente. É constante, mas obviamente o amadurecimento vai te trazendo consciência. Né? E eu acho que essa é uma coisa interessante, que no começo, né? Eu empreendia, estava na minha zona de conforto, estava na minha empresa, as tomadas de decisões eram minhas, e de repente o Ivan veio. E aí como é que a gente começa a dividir esse processo, né, Ivan? E aí entramos em várias discussões, né? De alguns dias, assim, ele discutir, e discussões que talvez, não sei se a gente teria num regime aí, numa outra instituição, mas assim, alguma. E aí um dia ele me ligou e a gente discutiu no telefone dele, desligamos. Daqui a pouco ele ligou e fez: agora é seu marido que tá ligando. É a PF, a PJ. Agora é seu marido que tá ligando. E aí, não sei o que, tudo bem. Porque, e é exatamente esse processo. Mas isso foi lá no comecinho. Hoje em dia, é quase que você aprende a fazer escolhas de batalhas, assim, né? Hoje a gente já não discute mais por qualquer coisa. Uhum. Porque antes a gente talvez discutia por espaço, por ego, por necessidade de autoafirmação, até encontrar o eixo, né, os posicionamentos ali. Hoje já não mais. Hoje já é uma questão realmente de uma discussão já mais estratégica, né? No sentido assim, posicionamentos de negócio, visão de negócio, e aí passa nem a ser mais discussão mesmo, assim, é argumento, né? Eu tenho um ponto de vista, eu vou argumentar, ele tem outro ponto de vista, vai argumentar, e aí os processos vão se encaixando. Então hoje eu vejo que até para os nossos negócios, porque a gente também entendeu os perfis, enfim, não sei, as coisas ficaram muito mais maduras e isso potencializa demais o negócio, né? Luiz, e qual que é a sua visão de futuro? Legal, você já bebeu da fonte CLT, fez carreira, sucesso, agora está bebendo da fonte PJ, está dando certo também. Qual que é a sua visão com a esposa? É continuar aumentando o número de franquias, diversificando o portfólio? Ou... Agora ele vai começar um próximo empreendimento que é ter filho. Profetizou aqui já. Talvez o principal, o mais difícil. Ou de repente pensa, olha, lá na frente a gente vende tudo e vamos viver de renda. O que você pensa, os próximos passos? Essa pergunta é bem bacana, porque aquela pergunta, ou aquele ponto, aquela palavra difícil que todo mundo tenta chegar, qual que é o seu propósito?
Eu tô amadurecendo ainda, mas eu tô achando talvez o meu propósito no que eu tenho feito. E tá mais não correlacionado a negócio, mas sim com pessoas. E principalmente quando a gente vê a mão de obra que a gente trabalha, são pessoas mais simples, né? Então você vê a realidade, justamente, por exemplo, quando a gente sai da nossa bolha e vê a realidade que é o país na média, são questões de oportunidades muito escassas. Então eu tenho visto meu propósito, não só a parte de renda para as famílias, mas sim também de aconselhamento. Eu penso muito em crescer, daí correlaciona com a questão do meu futuro, em crescer, ganhar escala, estruturar questões, por exemplo, de treinamentos, de educação financeira básica, trazer um pouquinho do que eu aprendi os últimos anos e trazer para eles que e muitas vezes não tem nem o básico, né? Consciência, aconselhamento. Então eu vejo muito propósito com as pessoas que a gente trabalha, e apesar de ser muito analítico, acredito que a gente faz uma gestão muito humanizada, e a gente vê diversos casos, não generalizando, de distanciamento hierárquico ainda com relação aos tratamentos de funcionários. Isso acaba me chocando bastante. Então a gente tem se encontrado bastante nesse sentido, e eu acho que quando você vê de forma mais ampla, principalmente do ponto de vista social, como que você pode agregar muito mais do que financeiro. Financeiro é uma pontinha só. Eu acho que traz significado, traz, digamos assim, você querer mais, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso crescer. Então, assim, o momento que a gente está agora, são 6 empresas, né? A gente está chegando justamente naquele ponto de inflexão, onde a gente daqui a pouco precisa começar a se estruturar para criar base para crescer mais, né? Porque, por exemplo, a gente acaba fazendo trabalhos muito maçantes hoje em dia, que eventualmente você consegue, por exemplo, contratar uma pessoa que consiga fazer aquilo ali e te liberar o seu tempo útil de forma mais estratégica, né? Então eu acredito muito em pessoas, acho que esse é o ponto mais difícil, digamos assim, porque não é linear, é sempre subjetivo, mas você tem que acreditar em pessoas para poder ganhar escala. Eu quero continuar crescendo, mas com isso a minha capacidade física, obviamente, ela é limitada, então a gente vai precisar de pessoas, né? Esse movimento, por exemplo, desses 3 negócios em um shopping, foi um prazer imenso quando você pega uma pessoa e dá oportunidade para ela. A gente colocou uma pessoa como supervisora. Poxa, o salário dela vai lá para cima, responsabilidades, crescimento, e quando você faz isso com uma pessoa, você dá exemplo para toda a outra sua base, elas acreditam, entendeu? Isso é muito bacana. Então, a gente ganhando escala, obviamente, a minha intenção é continuar a crescer. Não sei se vai continuar sendo em modelo de franquias, talvez a gente crie alguma coisa para frente, mas brilha nossos olhos o modelo de negócio que a gente está atualmente. E se você me perguntar se eu quero voltar para banco, acho muito difícil. É difícil, né? E como empreendedor do segmento de franquias, que talvez uma das coisas que o pessoal nos ouve e tenha dúvida assim, qual que é o nível de esforço que eu coloco? É diferente de uma empresa não franqueada? Porque talvez alguns pensem assim, olha, legal, o Luiz passa uma vez por mês lá no quiosque, saca o lucro dele do mês e vai pra praia. Mas não. A maioria pensa assim. Qual que é o nível de energia que você coloca ali? Como é que é um pouco da sua rotina com essas 6 empresas funcionando? E eu acho que é aí que mora o perigo, Ivan, porque eu não sei, criou-se um conceito falso de que, poxa, franquia, vou lá para renda fixa, ficar quase tranquilo. como uma renda fixa, sim, né? Sim, vou me aposentar, vou abrir uma franquia, vai ficar tudo bem, vou pra praia. Não. Obviamente, a franquia, ela te ajuda muito, porque desenvolvimento de novos produtos, linha de comunicação, marketing, etc., é tudo ela quem faz. Então, isso é parte estratégica, isso é parte importante do modelo de negócio. Então, essa parte, obviamente, você tem um mitigador e tem especialistas no setor que fazem para você. E se você tivesse a sua própria, consome muito. Mas a gestão no dia a dia, enfim, obviamente tem as partes estratégicas também no dia a dia, mesmo seguindo os manuais e procedimentos das franqueadoras, faz total diferença. Então, meu tempo utilizado de trabalho talvez tenha sido mais maçante, digamos assim, quando eu estava CLT. E mercado financeiro já é pesado, mas é diferente. Então, assim, todas as pessoas que perguntam, e acho que um ponto importante, quando a gente fez o primeiro passo de mudança de carreira, muitos amigos nossos, a maioria CLT, veio nos perguntar, puxa, como? Abrilhantou os olhos dele. Então você vê muitas pessoas aí retornando lá daquele dado que você pegou de 60% a 70% das pessoas querendo fazer transição de carreira. Você vê muitas pessoas descontentes nos trabalhos que estão.
Sim. E, obviamente, com dificuldade de fazer essa transição, né? Obviamente, eles vêm perguntar, beber da fonte, talvez esperando aquela palavra-chave que é isso. Cada um tem o seu processo, né? Mais rápido, mais devagar. Mas foi incrível o tanto de pessoas que veio nos parabenizar e também entender para poder também fazer algo do tipo semelhante. Eu acho que tem 5 passos para fazer esse processo. Conte-nos. O autoconhecimento, que é olhar para dentro. É o planejar, né? Então, você se planejou com as planilhas e com tudo que você pôde de levantar de dados e informações. É a organização, né? Então, você abriu espaço na sua vida para que isso acontecesse. Então, durante um período, né, tocou 2 coisas juntas. Então, você teve que ter uma organização, abrir mão de alguma coisa para você colocar essa transição ali dentro do seu dia, né? Para que conseguisse executar, que é o 4º passo ali, a execução. E aí, o 5º passo é analisar o resultado. Tá dando certo, não tá dando certo, o que deu certo, o que não deu, tal. Porque aí você entra no ciclo novamente. Planejou um novo investimento, organizou para esse novo investimento, executou e analisou. Então, você criou um processo ali, um ciclo, que está te permitindo agora investir em mais franquias, entendeu? Então, acho que este é o caminho, talvez, para quem esteja querendo. A organização é fundamental, porque tem empresários que são consumidos completamente por um único negócio que eles têm, que é aquela coisa de segunda a domingo, das 8 às 18, e você está conseguindo abrir 6 frentes simultâneas. Ivan, é o que eu mais vejo. Então, me brilha os olhos hoje em dia, porque, por exemplo, quando você está na bolha ali, eu estava numa bolha, né, do mercado financeiro, você acredita que só existe aquele mundo. Tem a parte do ego de mercado financeiro, todo aquele glamour. Você acha que é só aquilo existe. E quando você sai, principalmente você vem do mundo do empresariado, hoje em dia eu vejo o mundo e as coisas de forma muito diferente. Me abrilhanta ver, por exemplo, um empresário investir 2, 3 milhões numa ideia nova, onde ele consegue, você fala, cara maluco, tipo assim, ele tem que ser bem sucedido, porque para conceber isso aqui o cara é bom. Então, você começa a ver, por exemplo, esses comportamentos, te estimula muito. E é um mundo, tipo assim, ilimitado de possibilidades. E não existe o certo e o errado. O que a gente vê, e eu vejo muito, seja em ambiente de shopping, de rua ou em qualquer lugar, muito, por exemplo, comerciante, ele se dedica para o negócio. E eu acho que a parte-chave são pessoas, tá? Porque muitas das vezes, e tem sido difícil, não é um processo fácil, você repassar responsabilidades, né? Então, a partir do momento que você quer ganhar escala, não tem como você estar presente nos negócios. Você tem que confiar nas pessoas, você tem que fazer lideranças locais. Então, hoje em dia, por exemplo, cada unidade nossa tem uma líder local para fazer a microgestão. Não tem como você fazer uma gestão de 6 unidades sem ter essas líderes, né? Então, a gente vê, hoje em dia, por exemplo, muitos comércios onde é aquela famosa frase, o dono tem a barriga no balcão e está tudo bem, mas esse modelo de negócio ele é limitado do ponto de vista de escala operacional dele, né? Sim. Então, esse modelo que a gente adotou e essencialmente você tem que confiar em pessoas para isso, tem nos agradado e abre uma margem muito significativa de você ganhar escala e continuar, né? Minha esposa até comentou com uma amiga nossa, falando, vocês vão ficar malucos, etc, etc. Assim, a gente está se afundando, tipo assim, está indo, tem sido prazeroso, mas obviamente conforme você vai expandindo e justamente repassando responsabilidades, mas aí que me abrilhanta você dá oportunidade também, porque você vai ter que ter uma líder. Eventualmente, por exemplo, se a gente ganhar mais escala ainda, por que não ter uma gerente geral que faça a gestão de todas as lojas ou eventualmente de uma marca só? E nossos negócios, o que eu tenho que tomar cuidado um pouco agora é a questão logística, né? Então, São Paulo é muito grande.
Então, principalmente a questão de logística, a gente, por exemplo, surge oportunidade maravilhosa lá no extremo leste. Então, você tem que começar a ponderar algumas questões logísticas. Hoje em dia, nem tudo, por exemplo, é super rentável, mas nem tudo acaba valendo a pena. Então, conforme você vai ganhando escala, tem a possibilidade justamente de você trazer oportunidades para as pessoas e crescer os negócios. Diferente de quando você tem o dono somente no operacional. Logística, você falou de São Paulo, achei interessante. Tem uma empresa, uma construtora grande aqui da cidade de São Paulo, que tem capital aberto na bolsa, inclusive, e que o patriarca ali, o fundador, ele tinha uma filosofia assim, porque o pessoal perguntava, e onde vocês vão elaborar os seus empreendimentos imobiliários, né? E o pessoal falava, constrói em vários lugares, cidades distantes. Eles são essencialmente focados em São Paulo, e a filosofia dele é até onde o olhar alcança, porque eles têm uma torre alta. Legal. Onde fica o escritório dele, ele fala até onde eu consigo ver, daqui de cima é até onde eu vou determinar os empreendimentos que a nossa construtora vai abrir. Onde eu não vejo, eu não vou. Muito legal. Cada um tem uma filosofia, né? Cada um tem uma filosofia, exato. Ô Luiz, eu queria que você trouxesse aí uma mensagem para os nossos ouvintes. Algo que você acredita que vale a pena trazer para eles. Eu acho que vai muito em linha com o propósito que eu tenho me encontrado. Vale a pena acreditar nas pessoas, vale a pena investir nas pessoas, dar oportunidade. Eu acho que a jornada está só começando, mas é isso que tem trazido significância para o nosso caminhar. Acreditar nas pessoas, dar oportunidade é muito mais marcante do que apenas o retorno financeiro. E isso acho que nos alimenta de um modo que nos faz querer crescer, querer continuar e que a gente está no caminho certo. Então, confie nas pessoas, dê oportunidade, remunere bem. É muito prazeroso, é muito importante. Acho que essa é a mensagem. E eu, de novo, com a questão das empresas elevadas, que eu não vou cansar de falar sobre isso. Você já deve estar me ouvindo pela 100ª vez falar sobre isso. Você quer saber o que é empresa elevada? Aguarde um Prosa Sem Filtro específico sobre empresas elevadas. Mas eu fiquei curioso. Acompanha ali. Empresas elevadas, existe um termo que eu tenho trazido bastante, assim, empresas elevadas lideram o mercado, enfim, são as empresas que vão liderar o futuro, já lideram e vão continuar liderando, porque são empresas que têm pessoas valorizam as pessoas, trazem tecnologia e são congruentes com os valores, sabe? Aquela visão, missão, os valores que ficam na parede, né? Mas elas têm um pouco mais, ela trabalha alguns pilares ali, porque ela também visa lucro, resultado, visa todo um contexto, mas sempre trazendo este processo de pessoas e tecnologia e essa congruência com os valores. São empresas que representam, é quase que uma causa, assim, sabe? No que você acredita? E você acaba consumindo daquela empresa, entendeu? Por conta que ela representa, ela comunica o que você gostaria de comunicar. Mas eu acho que o que eu trago mesmo é essa questão de que essas empresas valorizam pessoas, trazem tecnologia e são congruentes com seus valores. E o que você está trazendo, apesar de ser uma franquia, você como responsável dessas franquias, você está trazendo exatamente isso. A valorização do ser humano, a valorização das pessoas, a oportunidade que é criado para elas e tudo mais. Então, essas são as empresas que lideram o mercado dos próximos anos. E tendem a ser a longo prazo resilientes, sustentáveis. Exatamente. Eu concordo plenamente. E sonhando até na frente, obviamente, bebendo da fonte de corporativo que a gente teve, eu penso muito em estruturações, né? Trazer governança, trazer missão, visão, valores. A gente não tem, a gente está de forma muito empírica ainda. Então penso muito em estruturar, enfim, visão lá no futuro e justamente trazer essa questão de oportunidades, valores, causa, trazer significância para o nosso grupo de negócios, para os nossos colaboradores. Isso porque na verdade, assim, olhando para essa questão, né, à medida que você vai subindo, né, você vai trazendo uma gerente geral e vai subindo o processo, faz sentido, talvez, o grupo Luiz Andressa, entendeu? Dentro do grupo existe ali Eu ia entrar exatamente nisso. Sim. Eu ia comentar que eu não tenho dúvida, de vendo a história de vocês, que vocês vão ser muito bem-sucedidos. Já são. Não, mas se liga onde eu vou chegar.
Eu espero ver. Tô na expectativa. Assim como existe hoje o Grupo Pão de Açúcar e outras linhas de investimento, daqui a alguns anos, Responsabilidade. quando vocês estiverem com aquele escritório gigantesco lá de central, de gestão de vários negócios, lembre-se do seu primeiro podcast. Opa, sempre. Chama a gente para tomar um café. E chama a gente para tomar um café lá no seu escritório, eu faço questão de estar lá. Com certeza. Muito bom. E já tem um nome. Todas as nossas razões sociais começam com C e M. C é aquele, o Ezinho e o M. Consani, que é o sobrenome da minha esposa, e o Máximo. E o Máximo. E o Máximo, não pode faltar o Máximo. E olha, se você quiser um dia um vinho para representar, tem um vinho chamado de uma uva chamada Máximo, lá da nossa terra natal, lá em Amparo, da Vinícola Terraços. Uhum. Ele é a uva Máximo do Fábio. É, muito bom. Como é que os nossos ouvintes te encontram para seguir esse papo, caso eles queiram aprofundar um pouco mais sobre isso? Esse vai ser o problema. Eu não tenho mídia social. Olha, vocês falam com a Jéssica da Dona Pix. Se eu posso passar... LinkedIn. LinkedIn. Acho que o LinkedIn é um caminho. Luiz Felipe Magalhães Máximo. Essa forma, eu sou um pouco mais, digamos assim, não é introspectivo a palavra, mas eu não gosto muito de expor. Mais então, reservado. Mais reservado. Que faz parte do perfil dele, introvertido. Sim. Eventualmente. A Andresa tem o Instagram dela, que pode o Andresa Consani, o pessoal acha ela lá. Eu tô no LinkedIn. Tá desatualizado, precisa atualizar. Mas tudo bem, eles encontrando você no LinkedIn, já começa a te mandar uma mensagem e avançar se precisarem. Olha, pode ser que o Luiz demore umas 2 semanas para responder, mas ele vai responder no momento. E vocês já sabem, o nosso arroba é mentes.em.foco. Interaja no conteúdo aqui com a gente, curta, compartilhe, encaminhe para aquela pessoa que está precisando, né, ou que está aí no processo de transição e não sabe muito bem o que fazer. Este é o programa para você encaminhar. Valeu, Ivan. Obrigado, Jô. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigado pelo papo. Ivan, obrigado. E vocês já sabem, toda segunda-feira tem o Mentes em Foco para você. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima.